Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Agora iniciando oficialmente esse evento que é muito bacana, né? Na verdade, ele tem uma proposta de apresentar algumas novidades do Azure, né? Algumas novidades da plataforma que têm sido anunciadas, né? E a gente sabe que agora todo momento tem novidade, né? Anteriormente, eu acho que assim a estratégia cultural de Azure era espaçar, né? A gente usava a ferramenta, usava a plataforma, mandava feedback para todo canto, e aí depois de um tempo a Microsoft lançava funcionalidades. E agora mudou, né? Então, a cada momento, toda semana, todo mês tem novidade na plataforma, né? Então, atendendo um convite bastante especial da Microsoft, pessoal lá de Redmond, né? Agora após o build, a gente está fazendo este evento e estamos gravando ele também para depois disponibilizar nos canais aí junto com a Microsoft, né? Falando um pouco, né? Então, demonstrando ao vivo aqui algumas novidades do Azure, tá bom? Um convite especial aí para a galera que estiver chegando aí no chat. Jorge está por aí, Luciano, Adriana, sejam todos bem-vindos. Ok? Vamos no primeiro momento priorizar o chat, né? A gente vai fazer um bate-papo descontraído, eu vou demonstrar algumas ferramentas para vocês, algumas novidades legais, selecionadas que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, assim, em um curto espaço de tempo, né? Esse que é um momento, acho que especial para vocês. Já tem a vivência na plataforma no Azure, legal. Se ainda não tiver a vivência, ótima oportunidade para começar a descobrir alguns serviços, tá bom? E na sequência, a gente vai passar aqui um vídeo que foi produzido especialmente pelo vice-presidente da Microsoft, né? Falando sobre Azure Arc, né, um serviço recente, né, que tem a proposta aí de conectar uma série de outros subserviços e infraestruturas multi-clouds, né, para que você possa gerenciar tudo, orquestrar tudo através de um único painel, tá bom? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Já fiz a rápida apresentação aqui, eu sou o Rubens, estarei com vocês agora nos próximos 20 minutos. Esse que é um bate-papo curto, tá? Para que depois a gente puxe ele mais uns 20 minutos assistindo ali a ferramenta e as demonstrações que o VP da Microsoft trouxe para a gente. Tudo bem? Beleza, então, rapidamente, né, lá, vamos iniciar pelas novidades aqui, né? Então, as novidades 2021 do Azure, selecionei, como falei para vocês, algumas muito legais, né? Eu que sou MVP lá na Microsoft, em Azure, MVP em Inteligência Artificial, sou advisor, né, também, então interajo bastante com o time de produtos, com os engenheiros, né? Então, é muito legal essas conversas. A gente acaba trazendo aí para o nosso bate-papo um pouco mais de esclarecimento, né? Então, poxa, será que existe tal serviço, né? Será que um serviço que eu uso vai ser descontinuado, né? Aquelas dúvidas às vezes que a gente tem no dia a dia, né? Ou será que dá para fazer uma importação, uma migração através de um outro formato, através de um outro método? Então, a nossa intenção hoje aqui é desmistificar, né? É mostrar um pouquinho de como a plataforma está se comportando aí no sentido de evolução, tá ok? Sou Regional Director também, né? A gente tem uma ampla conversa a nível C-Level, né? Inclusive com todo o pessoal lá, realmente de Redmond, né? América Latina, Microsoft, assim por diante, né? E basicamente já me apresentei porque a nossa intenção é começar a falar aqui de novidades, né? E eu acho que assim, organizando, são tantas, né? A gente que acaba recebendo aí novidade a todo momento de nuvem, de Azure, de funcionalidade, de evolução de um serviço já existente, né? Então eu acabei organizando aqui em duas vertentes, em dois pilares, e aí eu acho que a nossa conversa fica mais legal, tá? Primeiro entendimento, né? Simplificar recursos. Eu acho que isso é uma novidade que cada vez mais eu tenho visto no Azure. Não sei se vocês utilizam no dia a dia, né? Ou utilizam de vez em quando como serviço, né? Como estratégia, mas a gente tem notado cada vez mais a ferramenta tem se tornado didática, tem se tornado mais simples de mexer, tá? Isso eu acho muito positivo. Daqui a pouco eu vou navegar e vou mostrar para vocês alguns pontos interessantes. Eu acho que assim ajuda a gente a acertar no momento em que a gente está configurando, né? No momento que a gente está implementando uma solução, a gente tem ali um pouco mais de segurança, porque o setup está ficando mais fácil, tá? E outra vertente, né? Novidade mesmo, de funcionalidade ou de capacidade, tá? Então fiz uma seleção aqui para a gente conversar, alguns destaques, né? Novos data centers, eu acho que isso eu não vou aprofundar, mas isso a todo momento,
né? Eu não sei se recentemente vocês ficaram sabendo, aí houve um anúncio de um segundo data center no Brasil, né? Eu não sei, até vou perguntando no chat aqui para provocar uma interação, né? Eu sei que no Brasil, especialmente, algumas regiões hoje é feriado, né? Tá ficando gravado o material, mas aqui no dia da gravação, né, acabou coincidindo com o feriado, né? Então não é todo mundo que vai assistir presencialmente, depois vai entender a gravação, né? Mas eu vou fazendo algumas perguntas aqui no chat para quem está aí com a gente, né? Acho que aí fica legal, né? A gente torna a nossa conversa mais próxima, tá? Existe um segundo data center que foi anunciado no Brasil. Isso é muito legal no sentido de redundância, né? Então, quando você tem uma infraestrutura, um SLA, e aí precisa fazer backup, precisa replicar para uma região, né, que seja próxima, isso é muito legal, principalmente com relação ao LGPD, né? Então, tem muitas empresas que hoje pedem, né? Então, fala assim, olha, os dados não podem, né? Os dados não podem ser armazenados em outro país. E aí a gente acaba tendo esse desafio, né? Poxa, eu preciso manter no Brasil, mas como é que eu replico? Como é que eu faço backup para o próprio Brasil? Então tem uma novidade interessante chegando aí nesse sentido, tá? E outros, né? Então o pessoal tem anunciado lá na China, na Ásia especialmente, né? Tem crescido bastante, né? Norte da Europa. Então isso é muito bacana com relação à expansão da ferramenta. Lembrando que um data center do Azure, né? Não é só para oferecer serviço de nuvem, né? Ele oferece Microsoft 365, toda a parte de autenticação, de storage, né? Dynamics, Power Platform, na verdade tudo, né? Todo o ecossistema Microsoft faz parte, né? Passa por um data center do Azure. A gente que às vezes não sabe, né? Mas, por exemplo, até Xbox, né? Para quem usa, para quem brinca lá com videogame, tem que se autenticar e joga online, tudo passa em plataforma de Azure hoje em dia. Então, quanto mais próximo, mais legal. Menor a latência, né? Às vezes menor o custo, dependendo da estratégia de projeto, isso acaba sendo interessante, tá? Um outro serviço muito interessante e legal que eu curto, tenho acompanhado há um tempo, é o Azure Resource Mover. Perguntar aqui no chat, vamos ver quem vai responder, hein? Vamos ver, Jorge, quem é que vai comparecer aí, né? Nas perguntas e respostas. Mas Azure Resource Mover já conhecem, já utilizaram. Esse que era um serviço que estava em preview, né? Lembrando que, que tudo que tiver em preview é um modo de teste, né? A Microsoft solta no mercado, mas sem aquele compromisso ainda da produção, né? Então, e agora sim, ele se tornou um serviço global, né? O Azure Resource Mover. O que ele faz, Rubens? Primeiro, ele é um assistente gratuito para te ajudar a movimentar serviços entre data centers, né? Então, olha que interessante, olha lá, o Jorge escreveu, não conheço ainda, estou acompanhando aqui, tá? Justamente para começar, para quem trabalha comigo, aí sabe, um treinamento, palestra, sabe que eu gosto de conversar, interagir em tempo real, né? Acho que fica mais rico a conversa, né? E olha só, o Resource Mover é um serviço que eu trouxe como um dos primeiros destaques. Sabe por quê? Às vezes a gente vai lá e instala um serviço no leste dos Estados Unidos, aquela famosa estratégia para economizar grana, né? Então eu vou lá e coloco lá um banco de dados no leste 2, 30% mais barato, tá rodando em produção, uma beleza. E aí, de repente, o que que acontece? Poxa, alguém da empresa vai lá e fala assim para você, né? Vamos brincando aqui, né? Poxa, você instalou o banco lá no Leste 2, mas agora a gente tem que trazer ele para o Brasil, porque saiu aí uma lei, saiu uma norma, saiu uma regra de compliance, né? Então, o que que você tinha que fazer antes? Reinstalar tudo, fazer migração, né? Então, isso era muito complicado. Então, esse serviço aqui, o Azure Resource Mover, tem essa intenção, ele movimenta, tá? Olha que legal para quem curte anotar, né? Para quem gosta, né, de entender mais. Então, você vem aqui hoje dentro do seu Azure, né? E aí você procura lá. Então, assim, ó, Resource Mover, né? Então, você vem aqui, opa, eu vou falando aqui tudo ao mesmo tempo, peraí. Resource Mover, quer ver só? Olha lá, Azure Resource Mover, tá vendo aí na minha tela? Que legal. Olha lá, esse é o assistente, tá? E o que é bacana, né? Aproveitando aqui, seja bem-vindo, Marcelo Paiva, chegando por aí, gente famosa, hein? Azure Resource Mover agora é um serviço global, ele não está mais em preview, ele já foi disponibilizado para valer, e ele permite que você movimente serviços entre data centers.
e até mesmo entre assinaturas, tá? Olha que legal as funcionalidades. Eu estou com o zoom um pouquinho alto, mas eu vou reduzir aqui para tentar mostrar, olha lá, a tela como um todo, tá? Então, olha lá, mover serviços entre assinaturas. Né? Olha que legal, oportunidade de migrar, né? E assim por diante, tá vendo? Entre grupos de recursos e entre data centers. Então, aquele exemplo que o Rubens falou, você instalou um banco de dados lá nos Estados Unidos e precisa trazer ele para o Brasil sem interromper ele, né, sem se preocupar em fazer reinstalação, migrar, esse é o serviço. Ele é o colega que faz essa brincadeira, tá? Então, olha que legal, ele é todo simples, né? Ó, você vai trabalhar com assistente, né? Então, ele sempre, ó, estilo Microsoft de ser, você vai escolher a origem e o destino, a região, né? Origem e destino, aqui eu estou mantendo a mesma assinatura. Na hora que eu avanço, claro, ele vai listar para mim os serviços daquela região que eu selecionei, né? Então, lá, por exemplo, se eu colocasse aqui o tal do Leste 2, olha que legal. Eu quero movimentar isso, por exemplo, né, lá para o Brasil, como o Rubens falou, ou para a Europa, que seja, que, olha lá, sul do Brasil. Ó. Avanço, ele vai listar, né, para mim. Eu vou selecionar aqui, ela começo a pesquisar dentro da minha assinatura, olha lá que bacana, ó. E aí eu vou, tá vendo? Passo a passo aqui seguindo o assistente, né? Ele faz um assessment, o que eu acho muito legal e competente nesse serviço, né? Então, antes dele sair movimentando a infraestrutura, ele faz um scan. Então ele vai validar ó, dependências, né? Poxa, se trouxer essa VM, não trouxer o IP, não trouxer um outro serviço vinculado, pode dar problema. Então ele aponta isso para mim aqui, tá? Então eu trouxe esse serviço como uma seleção inicial aqui com relação às novidades do Azure, né? Eu acho que isso acaba sendo muito útil, né, para a gente no dia a dia, para migrar, para movimentar, se eu pretendo economizar, né, reduzir latência e por aí vai. Tudo bem? Legal. Outros mais, né? Por exemplo, aqui não é bem um serviço, né? É uma propriedade das máquinas virtuais. A gente sabe que IaaS, de forma geral, né, ainda é muito utilizado no Azure, é muito utilizado em nuvem, né? Por quê? Porque quando eu faço a migração de uma infraestrutura local para o Azure, por exemplo, né? Geralmente eu não quero me preocupar em mexer em sistema, né, adequar a parte lógica da coisa. Eu quero movimentar. A preocupação com a infra em colocar para rodar. E depois, sim, claro, fazer ali ajustes de modernização, né? Porém, pessoal, isso cresceu muito, né? Então, infraestrutura no Azure, poxa, é grande, né? A gente sobe um monte de VM, rede, um monte de dependência, né? Um monte de serviço vinculado, né? Então, gerenciar VM sempre foi algo meio complicado no Azure, né? Algo meio sensível assim para se dizer, né? Então agora existe uma propriedade dentro da máquina virtual no Azure, quando eu estou lá no painel de propriedades, chamada Auto Manage. Tá? Então, se a gente pesquisar depois, ela é um assistente de boas práticas para suas máquinas virtuais. É uma central, tá? É uma central. Então, ela faz a gestão completa da minha VM. Então, eu enxergo, por exemplo, ó, backup. Se ele tentou fazer um backup e falhou porque a VM estava desligada, nessa central eu vejo isso, né? Ah lá, diagnóstico, se a máquina tentou inicializar, não conseguiu, eu vejo, né? Recomendações de segurança, olha que legal. Então, anotação, né? Mais uma novidade dentro lá do painel de propriedades da VM, ativar o Auto Manage, né? E a gestão, começar a brincar com essa ferramenta a partir dali, né? Automação, tá vendo, ó? Toda a parte de log, telemetria, tudo, todo o ciclo de vida da VM, eu passo a gerenciar em um único painel, ok? Isso ainda não está disponível para todas as regiões, mostrando onde ele fica, é aqui, ok, pessoal? Você pega uma máquina virtual qualquer aqui, ó, deixa eu ver, olha lá, VM1, vou dar um zoom maior aqui, aproveitando. Tagor, grande colega, seja bem-vindo aí à nossa conversa, ok? Lembrando que vai ficar gravado, tá, Tagor? Estou mostrando algumas novidades de Azure, acabei selecionando para que em 20 minutos a gente consiga enxergar novidades, coisas legais que estão surgindo na nuvem para a gente usar no dia a dia. E na sequência a gente vai ter o play aí, a reprise de uma palestra do vice-presidente da Microsoft, ele preparou especialmente aí para a gente rodar, tá ok? Então, um bate-papo curto, vai ficar gravado também, mas com a intenção de mostrar o que está rolando aí de novidades em 2021 com relação a Azure, tá ok?
É logo aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um botão de operações. Eu acabei instalando uma VM no Last 2 e lá, ó, para mim não apareceu, mas é embaixo do Bastion, aqui é o Auto Manage, tá? É um botão, eu clico nele aqui e aí ele entra num painel onde eu visualizo todo o ciclo de vida da minha VM, tá? Então dá para pesquisar depois até na internet, né? Instalei correndo aqui, não habilitei na minha, não deu certo, mas trouxe também como uma novidade interessante, ok? Mais legal ainda, né? De certa forma, Backup Center. Não sei se vocês conhecem, já é um outro serviço, como a gente está passeando aqui em alguns interessantes. O Azure Resource Mover, para mim, é um destaque. Ele ajuda a movimentar tudo que a gente precisar entre assinatura, data centers, entre grupos de recursos, né? E agora tem um outro colega que eu acabei curtindo bastante, que é o Backup Center, né? Outro problema que a galera tinha, né? Então, de certa forma, em nuvem. Por quê? Né? Se eu tenho lá 10 máquinas virtuais, num cenário, num data center, numa conta, numa assinatura, né? 5 discos, storage, web apps, SQL, ou seja, um monte de serviço instalado. E aí a pergunta, como que eu faço para gerenciar backup de tudo isso? Né? Então, até o momento, eu tinha que ir lá no cofre, né? Então, criar um cofre no Azure, começar a baixar assistente, agente de backup, sempre foi algo muito passo a passo, né? Então tem alguns backups que não faz ali, eu tenho que ir numa outra sessão, aí tudo ficava meio espalhado, né? Então a Microsoft percebeu e acabou criando o Backup Center. Então esse colega é uma central que gerencia tudo o que você fizer de backup na nuvem. Esse é o resumo da funcionalidade, tá? Então, por exemplo, né? Olha lá, centraliza ó, backups, ó, olha que legal. VMs, SQL, SAP, Azure Files, tá vendo? Tá? Preview, discos, né? Ele está no modo de teste para container, ó, bancos de dados Postgre, tudo isso, né? Eu tenho gestão de backup através desse painel, ok? Inventário de assinaturas, né? Inventário de assinaturas, assim por diante, tá? E por aí vai. Vou mostrar para vocês, né? Eu acho que vale a pena aqui, ok? Ok? Vale a pena mostrar aqui e vou comentar aqui. Bom, só sinalizar aqui para o nosso staff, para que na sequência a gente rode o vídeo, né? Então vamos lá, para não perder o raciocínio, olha lá. Vou procurar aqui em cima no Azure, ó, Backup Center. Opa, o meu está em português aqui, ó, Centro de Backup. Essa funcionalidade aqui, ó, tá? Ela está meio escondida ainda, né? Ela está um pouco tímida de certa forma, mas ela é muito interessante, tá? Primeiro, ela permite configurar backups. Então, acho que isso simplifica, sem precisar ir lá no cofre, aquela política, toda aquela estratégia. Então, entra no centro de backup do Azure, aqui em cima, ó, mais backup. Eu não sei se vocês perceberam aqui do lado, olha o que ele já tem, olha, restaurar daqui mesmo. Outra coisa que eu curto e acho muito legal, né? Porque antes, qual era o desafio? Além do backup ficar espalhado, na hora de restaurar, então, poxa, deu um problema na VM, eu quero restaurar um backup, deu um problema no SQL, quero restaurar o backup, o que você tinha que fazer? Ir lá no serviço, né? Então, você tinha que ir lá na VM para restaurar o backup, você tinha que ir lá no SQL para restaurar o backup, né? E agora não, no centro de backup você tanto configura quanto faz a restauração. Gostaram? Então, outra novidade aí que eu trouxe de forma selecionada para vocês, tá? E aqui tem tudo, ó. Você cria nova política. O que é política, né? É aquela estratégia, né? De você, poxa, é backup diário, backup semanal, né? Backup uma vez por mês, né? E assim por dia. Retenção de quantos dias, todo aquele entendimento, tá? Você faz aqui. E olha lá, você vai fazer ó, tudo certinho a partir daqui, ó. Então foi simplificado, ó. Tá vendo, ó? Discos, blobs, bancos de dados, ó, arquivos file server, né, SQL de VM, né? Então, um pouquinho do que eu tenho lá no cofre, só que de forma simplificada. E com a diferença, ó, do Health, ele mostra tudo que falhou, aí vem a parte de gestão, né? Todo esse meu entendimento, essa interface, né, ela acaba se tornando mais simples. E a parte de restauração que veio para cá, que eu acabei curtindo bastante. Legal isso, né? Então anotem, né? Se lá na empresa de vocês precisar fazer backup, não precisa mais
passar pelo cofre, de certa forma, né? Por baixo dos panos ele continua usando o serviço de cofre, tá? Mas essa central, essa interface é muito mais fácil para você brincar. E aí, falando mais, né, Rubens? Então, poxa, a gente está falando aí de serviços que simplificam a vida de certa forma, né? Então, por exemplo, IaaS, né? Quando eu olho para o conceito de IaaS, né? Agora, VM sobre demanda, isso foi muito pedido para a Microsoft. Por quê? Às vezes, você vai lá e contrata, seja instância reservada ou não, mas você tinha que instalar a VM, começava a pagar a VM, certo? Só que, às vezes o cliente ia usar aquela infraestrutura, muitas vezes, sabe, um mês depois, 15 dias depois, né? Um mês, 2 meses depois. Por quê? Porque ele ficava preparando migração, né? Fazendo teste na infra, configurando firewall, túnel. Então ele tinha que fazer um monte de coisa para depois realmente começar a usar o serviço, né? E aí a conta chegava, né? Então, assim, agora existe um entendimento inverso. É possível contratar VM sob demanda, né, com a Microsoft, se você tiver numa assinatura lá CSP, aquela assinatura com distribuidor, né, igual a reserva. E aí você não paga a VM. Então ela entra num contrato de reserva, porém você consegue acessar ela para começar a fazer os seus deploys, fazer os seus setups. Então tudo isso é pré-acordado com a Microsoft. E aí, a partir de uma data X, aí sim ela sobe em produção e você consegue, aí sim ela começa a tabelar a cobrança. Tá? Então, é uma novidade muito interessante, né? Que eu achei assim de certa forma, porque às vezes, né, a gente tem esse tipo de desafio, né? Você tem que ficar pagando POC, achando alguém para dar crédito para subir uma infra, e agora não precisa mais, você tem isso como um serviço oficial. Tá? Novas famílias de VMs, né? Isso eu acho muito legal. Para quem usa Scale 7, né, de VM, então estratégia de escala automatizada, né, para alta disponibilidade. Agora ele não refaz mais deploy de VM, né, então ele vai lá e altera o número de máquina e continua, não derruba mais ambiente. Então tem um monte de coisa interessante que tem evoluído com relação a IaaS de certa forma, tá? E outro ponto que eu curto, né, que eu acabo trazendo para o dia a dia, uma das minhas áreas, né, a área de dados, né? Então, por exemplo, MySQL, perguntar no chat aqui, não sei se Tagor, né, Jorge, Adriana, alguém aí usa MySQL no Azure ou Cosmos DB, né? Provavelmente vai me trazer um feedback. Não sei quem mais, aí vou perguntando aqui, vou chamando para ver se alguém me ajuda. Mas qual é o feedback que a galera sempre trazia? Primeiro, Rubens é caro. Eu falei, opa, peraí. Mas sempre foi meio que assim, né? Mas não é que é caro, né? Assim, a gente tem que ter uma dissertação. O MySQL ele não é compartilhado, você tinha lá um servidor dedicado, ele é muito bom, mas a cobrança dele estava partindo ali a partir de 120, R$ 130 mês. O server, né? Ou seja, se você usa o server, ele põe quantos bancos você quiser dentro dele. Então não é caro, né? Mas ele começa no mercado a partir de um pacote X, é o que a gente tinha ali em nuvem, né? Então, de certa forma, era um problema, por quê? Porque você ia lá para um wall, uma local web, esses provedores expressos, e o MySQL era uma cortesia, né? Mas ele era compartilhado, né? Não se compara à estratégia aqui de nuvem dedicada, né? Então, o que aconteceu? Houve uma mudança sensível, né? Então, quando você entra aqui agora, ó, criar um recurso, um research, ó, pega aqui, por exemplo, ó, banco de dados, né? E procura aqui, ó, Azure Database for MySQL. Olha que legal, tá? Olha que bacana o setup. Aqui. Então mudou. Então eu tenho aqui o servidor individual, aí sim aquele anterior que custava um pouco mais, e ele tem um flexível. Então isso é o que eu curti como novidade para incentivar. Você precisa trazer um WordPress, um blog, você precisa trazer uma infraestrutura, uma aplicação lá que está rodando um PHP, não sei, enfim, né? E tem um MySQL por trás. Então agora existe um incentivo legal e ele ficou mais barato também. Olha que bacana o setup, ó. Então você tem camadas de carga, ó, dev, todas elas têm diferenças de preço, tá? De processamento, ó lá, de core, mas o leque de configuração aumentou bastante. Eu acho que eu tenho que chamar atenção para isso, tá? Lá, intermitente, ó, carga de trabalho média, mas isso aqui já é muito bom, tá? Não é porque, ó lá, um vCore, ó, não tinha isso antes, né? Era dois somente, né? Tá?
Então ajuda. Se você parar para refletir, olha lá, eu tenho um servidor hoje a partir de R$ 80. Dá para baixar mais, hein? Dá para baixar mais, mas isso tem incentivado agora, apesar de ser novidade, né? A galera está descobrindo essa funcionalidade. O mesmo acontece com o Cosmos. Então existe um reflexo, né? Para quem queria modernizar ir para NoSQL, né? Então o pessoal vinha aqui, ó, por exemplo, eu quero instalar um Cosmos, né? Então, Azure Cosmos DB, então estratégia de dados, né? Lá sem esquema, onde eu crio o meu próprio esquema, moderno isso, né? Sempre foi muito elogiado, mas também a gente esbarrava no custo, né? Agora, olha que legal, mudou, todo esse pipe mudou. Então, na primeira tela de interface, ele está me perguntando aqui, ó, qual é a API. Eu vou pegar aqui um SQL tradicional, quer ver? Vou avançar. E aí ele começa, ó. Então ele tem aqui, por exemplo, camada gratuita, né? Isso é novidade de alguns meses para cá, não é tão assim recente, né? Isso, mas mudou a interface só, tá? Mas tem sido uma forma da gente também motivar a galera. Então, por exemplo, olha lá, eu consigo usar o sem servidor, olha lá, com transferência provisionada, trabalhar aqui por transação, né? Eu tenho aqui, por exemplo, olha lá, gratuito, né? Camada gratuito, ó, 25 GB, era só 2, 3 GB isso de storage interno, agora aumentou, né? Então, outra novidade super. Imagina, 25 GB de armazenamento de arquivos em formato JSON, é muito storage, né? É muito legal isso daqui, tá? E um limite de RUs, que é uma quantidade de processamento que você tem lá por mês, tá? Para utilizar, né? Então, isso tem sido um motivador. Você quer subir uma POC, você quer subir um teste, né, de Cosmos DB, uma modernização de banco de dados, está aí. Você tem uma camada gratuita, você não vai pagar, né, pelo menos os primeiros meses, as primeiras tentativas. Isso tem sido muito, muito interessante. Ok? A Microsoft tem investido muito nisso, né? Então, alguns serviços têm ficado mais em conta, outros têm mais setup, mais opção, leque de configuração, né? E outros têm camadas gratuitas. E eu acho isso muito legal. Acabei selecionando aqui como novidade para nossa conversa. Tá bom? Se alguém, claro, quiser perguntar algo, pessoal, fique à vontade, né? Se usa algum serviço, se chegou aí um pouco depois, fique à vontade, né? Mas olha que legal, um outro pipe interessante, ó. Quando você instala hoje, né? Eu acho que talvez pela minha navegação, se já faz um tempo que você não mexe no Azure, talvez você vai perceber, né? As telas estão ficando mais fáceis, né? Estão ficando mais interessantes. Um problema que todo mundo tinha, de certa forma, para quem não vivencia todos os dias, né? Nuvem, por exemplo, ao instalar uma máquina virtual, a gente sempre esbarrou aqui, ó, no tamanho, né? Então, em saber a carga, as letras, o velho, poxa, para onde que eu vou? O que que eu uso de configuração, né? Então, isso tem sido, olha lá, tem sido também desmistificado de certa forma. Então, hoje eu tenho uma legenda, olha lá, que legal aqui, ó. Tá vendo, ó? Recomendados de forma geral, tá vendo? Ó, esse aqui tem mais CPU, então você tem mais processamento, essa família aqui, né? Existe uma outra família aqui específica, ó, tem mais memória, tá vendo? Então, isso também é super interessante. Agora é mais fácil da gente, né, olhar para o menu, olhar para esse leque de soluções e serviços e escolher, né, a família mais adequada ali de processamento para a nossa máquina virtual. Tá? É claro, né? No dia a dia a gente sabe que não importa, né? Se eu instalei uma VM numa família específica, você pode mudar, né? Então eu entro aqui na minha máquina virtual já instalada. Peraí, mas vocês vão entender onde que eu quero chegar, né? Eu entro lá no alterar, eu tenho aqui o tamanho da VM, e aí eu faço, né? Olha lá, eu faço esse resizing de forma simplificada, né? Isso é possível. Porém, eu não consigo fazer tudo isso quando eu tenho uma VM que foi reservada, né? Então, se eu estou usando aquela reserva de máquina virtual, que é aquela mais é um contrato pré-pago, né? Então você reserva, vou deixar ligado mesmo, vou pagar de forma adiantada. Então você faz um contrato lá com a Microsoft, distribuidor Microsoft, de 1 ano, de 3 anos. Então você tem um desconto gigante, né? O problema na reserva, claro, o ponto positivo é o desconto financeiro. O desafio no dia a dia é que na hora que você percebe que escolheu uma família errada, a troca é muito limitada. Você não consegue trocar de letra,
né? Você não consegue sair do B e ir para o A, né? Então isso se torna muito mais limitado. Então eu tenho dito para a galera, né? Antes de ir para a reserva, o que você faz? Roda uns 2, 3 meses uma VM tradicional. Então compra uma VMzinha, paga ela, por quê? Porque ela é livre, ela é tranquilo. Você errou a configuração, você troca, você mexe, né? Então isso tem sido depois, tenho certeza de que esse tipo de VM que eu quero, aí sim contrata a reserva no distribuidor para ter um desconto financeiro, isso fica muito legal, tá? Bom, tem muito mais novidades, né, pessoal? Eu acabei selecionando as principais aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais na minha sequência. Eu acho que sim. DevOps. Tem algum dev aí de plantão? Tem algum dev? Agora tem, né? Para quem builda, né? Para quem usa build, release, deploy, faz tudo isso, né? Lá no Azure DevOps, talvez tenha notado. Muito mais tasks, né? Muito mais suporte. Se bem que tá tudo caminhando para ir lá para o YAML, né? Tudo através de código. Mas o modo visual também tem mais tasks. E o novo suporte agora, né? Ele está em preview, mas .NET 6, né? Ele está lá ainda no modo né? Restrito, mas já funciona, você consegue buildar, né? Outra coisa legal que eu acabei curtindo em DevOps, né? É repositórios estão sendo enxergados, ó, integrados à central de segurança do Azure, né? Então, outras coisas legais. De certa forma, né, pessoal, a central de segurança tem o poder de ler logs, né? Então, eu não sei se vocês viram, né? Na semana passada a gente rodou lá o Sec Week, né? A Security Week, né? Então foi muito falado isso, né? Toda a parte de telemetria, de leitura, né? Isso cresceu drasticamente no Azure, tá? Então até mostrando, né, um pouco mais com relação ao assunto, né? A central de segurança para quem entrou há um ano atrás e quem clicar nela hoje vai perceber que ela mudou completamente, né? Alguns pilares, claro, se mantém, mas ela tem muito mais capacidade de atuação. Então, olha que legal a minha aqui hoje, como é que tá, ó, neste momento, né? Até bom que ela tá me trazendo alguns indicadores aqui com problemas, né? Ó. Classificação geral, ó, então ela tá lendo log em tempo real de tudo quanto é serviço que eu tenho instalado no Azure, né? Então, ela tá me trazendo aqui que, olha, eu tô bem em alguns pontos, mas eu tenho vários outros que eu preciso evoluir. Que pontos são esses, Rubens? Pontos de conformidade. Isso aqui a gente chama de higienização, né? Então, eu entro aqui, por exemplo, dentro desse meu score, né, dentro desse relatório que ele trouxe, olha lá, e ele vai listando para mim tudo que eu passei ou tudo que eu preciso melhorar, né? Melhorar o quê? Se eu expandir um controle desse, olha lá, ele vai me mostrando. Poxa, você tem serviço sem log habilitado. Você tem serviço sem autenticação, né? Sem SSL. Então ele vai me trazendo aqui todas as recomendações. E claro, né? Se eu clico, eu leio mais, eu investigo, né? E eu vou, às vezes, corrigir, né? Tem um botão ou tem uma indicação de como corrigir o problema para melhorar esse meu score como um todo, ok? Outro ponto que a Microsoft trouxe, né, e está batendo forte agora é o Azure Defender. Eu não sei se vou deixar até aproveitar, ó, depois visitem lá, ó, techweek.com.br, né, para quem quiser rever as palestras. A gente teve lá a abertura do Yuri, né, que é o chefe do Defender a nível global, né? Lá ficou tudo gravado, tá tudo lá no site. A gente falou bastante do Defender, tá? Mas uma dica interessante para quem está chegando agora no conceito. O Defender, pessoal, ele pega bastante log do dia a dia, ou seja, problemas que eu possa ter na minha relação de usuário com a minha infraestrutura. Então, por exemplo, uma tentativa de um SQL injection, olha lá, alerta de segurança, ó, tá vendo? Está mostrando um potencial problema aconteceu aqui na minha infraestrutura, né? Então, por quê? Porque os logs estão todos funcionando, olha lá. Probabilidade, olha que legal. Colar o link, deixa eu tentar aqui, ó. Vou colar sim, vou colar. Olha, Jorge, estou confundindo com o YouTube, né? O YouTube que não deixa a gente colar o link lá no chat. Aqui no Teams deixa, funciona. Então é SecWeek, tá bom? Então é um evento que a gente fez, né? Acaba trazendo muita coisa legal com relação à segurança aconteceu lá, tá? Mas mostrando de forma geral, tudo isso é novidade, tá bom? Tudo isso daqui é novidade. Olha, probabilidade potencial SQL injection. Eu vou clicando, ó, ele vai trazendo para mim, ó, tudo o que aconteceu. O rastro está todo aqui, tá? Então ele está lendo a minha infra completa,
completa do Azure. Olha lá, tá vendo? Uma procedure foi rodada, alguém passou algum caractere lá que ele entendeu como uma probabilidade de SQL injection. Esse é o Defender, tá bom? O Defender, ele é diferente desse higienizador ali que eu mostrei para vocês, né? O higienizador é uma coisa, ele fica mostrando a infra, o que você tem que melhorar, né? Ou com base, ó, tá vendo? Ó, em normas, né? Em normatizações internacionais. Isso é para melhorar a sua infraestrutura. O Defender não. O Defender é dia a dia. Tá? Então, assim, é transação com banco de dados, com rede, com firewall, com aplicação, com VM. Opa, peguei um potencial problema, ele vai sinalizar aqui. Tá? Isso cresceu drasticamente. Tudo que é central de segurança, tudo que é log, isso tem sido muito interessante. E claro, capacidades híbridas. Tá? Então, você entra aqui no botão de inventário da central, olha lá, ó, adicionar servidor não Azure. Então, você coloca na defesa, né, nessa higienização toda que eu falei aqui, nessa estratégia, uma máquina que está na AWS, um servidor que está na sua empresa, uma estação de um usuário, né, em Linux, inclusive, etc., não importa, tá? Eu consigo colocar aqui debaixo desse guarda-chuva inteiro. Tudo bem? Se alguém quiser perguntar algo, fique à vontade. Estou quase terminando para a gente assistir a palestra na sequência do vice-presidente da Microsoft, tá? Então vamos lá, vou caminhar só mais um pouquinho aqui, ó. Dados, né? Ó, SSD Premium com redundância. Não é interessante para todo mundo, mas muita gente pergunta no dia a dia de projeto, né? Então você pode trocar camada agora em tempo real. Outro problema que eu tinha, isso, nossa, chegava uma fatura gigantesca lá, o cliente ficava chateado, por quê? Porque ele comprou sem querer um SSD Premium, encheu o disco de dados, a fatura vinha lá em cima, né? Agora, ó, ele pode trocar a camada do disco. Então ele vai lá, tá bom, já entendi que esse é caro, ele troca e não precisa reinstalar. Então isso também tem sido muito bacana com relação às novidades no Azure, tá? Bom, Migrate também cresceu. Agora você migra, não é só VM, não é só dados, mas você tem assistente para migrar aplicações, ele faz assessment de aplicação. É uma aplicação on-premise, você vai baixar um agente, ele vai ver a compatibilidade Java, PHP, se sobe ou não para Web App, para PaaS. Isso é muito, muito legal, tá? Claro, eu não vou mostrar aqui, a intenção é a gente daqui a pouquinho já ir lá assistir a outra palestra, mas só para vocês verem, ó, Azure Migrate, né, lá, migrações para o Azure. É outro assistente, né? Seguindo aqui, ó lá, a nossa conversa, ele cresceu bastante. Olha lá, aplicações web, ó, tá? Você cria aqui o seu projetinho, baixa um agente de assessment, passa, ele vai apontar tudo que você precisa melhorar, adaptar, né? Ou para quem não sabe, né? Fazer adaptação para sair do IaaS, né? Para ir para o PaaS, e ele vai te trazer um relatório aqui para te ajudar nesse sentido. Tudo bem? Gostaram, pessoal? Bom, para quem chegou um pouquinho depois, né? Então acabei adiantando aqui nessa primeira parte da nossa conversa, lembrando que eu estou deixando gravado aqui, né? Até a pedido da Microsoft, né? Depois a gente vai subir em alguns canais esse vídeo, tá? A intenção é mostrar novidades. Tem muita novidade, né? Tem muito, mas dá para ficar o dia inteiro aqui. Então tem novidade em balanceadores de carga, né? Os endpoints agora você não precisa pôr mais VM em grupo lá de disponibilidade. Você instala o load balancer e sai colocando IP no back-end, né? Front door, para quem usa agora, tem CDN integrado, né? Firewall do Azure também cresceu, né? Tem modo intrusão, antes não tinha, era só detecção e prevenção, né? Road Server, uma nova central de roteamento do Azure, um novo serviço central. Microsoft tem criado muitas centrais, talvez vocês perceberam isso hoje, ó. Azure Migrate é central, né? Se eu olhar aqui a parte da central de segurança em si, ela também ela faz esse entendimento lá. Backup Center é central, tá vendo? Isso tem caminhado muito bem, né? E o Resource Mover é outro muito bacana também. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Alguém quer perguntar algo antes da gente seguir com a nossa conversa? Agora, claro, a gente vai, né, para não tomar muito tempo de vocês, eu vou fazer o seguinte: eu vou sinalizar aqui para o nosso staff, que está lá nos Estados Unidos, e a gente vai rodar uma palestra do vice-presidente corporativo da Microsoft, diretamente lá de Redmond, tá? Ele que gravou especialmente um vídeo para falar sobre orquestração com Azure Arc. Tudo bem? Se alguém, claro, eu vou ficar no chat, né? E ao final eu volto, né? Vou postar para vocês aqui
o ok, né? Vou postar um feedback, né? Etc., para que a gente tenha algumas interações, tá? Antes de encerrar aqui a nossa conversa. Deixa eu sinalizar aqui para o nosso staff, para que eles possam iniciar a apresentação, ok? E claro, muito legal, né? Eu acho que, como falei lá no início, feriado em algumas regiões do Brasil, mas a gente tem uma audiência, né? E comparecendo, né? Já tirando dúvida, participando, né? E percebendo, eu acho que assim, a gente tem que mexer na ferramenta, a gente tem que mexer, porque novidade está acontecendo agora a todo momento, tá ok? Deixa eu ver se eu consigo aqui chamar ele. Só para que a gente possa. James, are you ready? We can start the session right now. Deixa eu ver aqui. Pronto. André, bacana. André, obrigado aí, André, pela presença também, né? E esse é um evento curto, mas para mostrar um pouco de novidades, né? Essa é a intenção, né? Esse é o incentivo, ok? Muito bem, eu acho que nós vamos iniciar agora, então, quais os próximos eventos? Enquanto a gente não começa ali o nosso, tá? Enquanto a gente não começa, olha só, André, siga os canais, né? No Meetup, siga os nossos canais oficiais para que você possa receber e sempre acompanhar a agenda. Tem muita coisa legal acontecendo nas comunidades, tanto do Azure Academy quanto do Azure Brasil, tá? E agora então, deixa eu ver, eu acho que a gente vai começar aqui o nosso vídeo. Deixa eu ver só se o nosso colega está. James, deixa eu ver aqui. Ele está. Bom, não sei se ele percebeu aqui o nosso. Acho que sim. Acho que ele vai começar agora, tá? Mas vou ficar por aqui, ok? E aí, logo mais na sequência, retorno para a gente finalizar a nossa apresentação. Tudo bem? Vamos ver. Eu acho que agora vai começar, hein? Só vou interromper aqui então o meu compartilhamento. Isso aí. Hi, everybody. Thanks for joining. It's really great to see you again. I'm Brendan Burns, Corporate Vice President in Azure for Cloud Native Compute and Open Source Computing. And today I'm going to show you how we can build consistent multi-cloud hybrid applications with Azure Arc. So let's dive into it. I want to start with the agenda. First, we're going to look how Arc can help you simplify how you build and deploy applications anywhere, whether it's in public cloud, private cloud, or even bare metal. Then we're going to go into some of the developer experiences for your team that can provide you with a consistent, reliable developer experience across all of these different environments. And finally, we're going to talk about some next steps and how you can learn more about Azure Arc. So let's look at how Azure Arc helps you build and deploy applications in a consistent manner, no matter where those applications happen to be running. You know, across the world, customers are running hundreds to thousands of applications across diverse infrastructure in multiple programming languages, across multiple different environments, different public clouds, private cloud infrastructure, bare metal Windows servers, bare metal Linux servers. There's just a really wide variety of different ways that people are building their applications into various different environments. But throughout, there's a real need for consistency of how you build, deploy, and manage those applications to ensure that those applications get rollouts and security patches and all of the stuff you need to make your business work in a scalable manner that's consistent around the world. And that's really where Arc comes in. To give you a sense for this, we're going to talk about an example company, Contoso. Now, Contoso is a conglomerate with a bunch of different companies under its umbrella. And there's a bunch of different systems that make up those, that are in those companies, from things like point of sale applications that are out in its stores, to obviously with COVID, Contoso has had to pivot to doing much more e-commerce. So they've built an e-commerce application. And then, of course, the demands of the business are such that they've had to build a next generation inventory application as well in order to handle real-time inventory across both their e-commerce store as well as their point of sale brick and mortar retail. So this is going to be kind of the frame of how we think about the applications that Arc can help you develop. Now, when we think about these things,
What the company really needs from a business perspective is they need faster time to market. They need to be able to react to changes that are being pushed from their competitors or needs from their customers or even global events like COVID-19. They need to be able to achieve this agility with increased reliability and, of course, security, because as we've seen from countless incidents over the last few years, the needs of security in digital environments is always ever increasing. And then finally, of course, a lot of the companies, because of the conditions in the world today, need to reduce costs and work more efficiently, right? There's definitely a cost pressure that is necessary and driving a lot of these business decisions as well. Now, fortunately, Azure Arc can actually help you throughout this changing landscape. The first of all is that their application development teams are the ones who need to make these changes. They can't have long strings of approvals to get new machines, to get new hardware, to manage things out at the edge. They need their teams to be moving faster and doing all of those things themselves using modern application development techniques. But the other thing about it is they've come to understand that, as was said many, many years ago, software is eating the world, and truly every company is now a software company. And so they need to invest in the tools and practices to ensure that all of these deployments happen reliably, because they cannot afford any downtime, because downtime is an opportunity for someone else to come in and talk to their customers. Now, this is all backed with a strong DevOps philosophy, because I think as we think about the modernization of your applications, DevOps is a big part of that, where you're doing governance, code, deployment, monitoring, managing, and it is a circle that feeds upon itself to deliver that agility with the reliability and security. And we're going to take a look at how this intersects with Arc, because the truth is that all of these things are happening. These processes are happening across data centers, edge environments, and multi-cloud environments. And so in order to be able to use these processes effectively, you need to be able to take these processes and make them work across all of those different environments. And that's where Azure Arc comes in. So Azure Arc really is the glue that enables you to take your DevOps practices that are demanded by your business and make them work everywhere. Taking a look at what Azure allows you to do, it allows you to build cloud native applications anywhere at scale. It allows you to run Azure services anywhere. So we'll talk about how there's a variety of different Azure services that you can run on premise to have a consistency, not just of management, but actually of application. It also gives you central visibility, single pane of glass into your operations and compliance. And that's a huge thing, because if you're deploying your applications across hundreds or thousands of different sites, or even things like ships that may be moving around in the world, that ability to have a single pane of glass that shows you, is everything up to date? Are your network firewalls compliant? Is the security that you need present in all of these different environments, is a huge value proposition. Now, I want to talk about what's available right now today. Generally available, we have Arc-enabled servers and Kubernetes. So what that means is that with Azure Arc, you can manage Windows or Linux servers no matter where they are, whether they're in other clouds, whether they're on-premise or anything else like that. You can also manage Kubernetes wherever it is. And this isn't just sort of an Azure Kubernetes. Azure Arc for Kubernetes works with any Kubernetes anywhere. Now in preview, we've got even more. We've got SQL Server and data services, as well as machine learning. So you can start using those great Azure services on top of your own infrastructure. All right, so now we're going to spend a little bit of time talking about how we use Arc to build cloud native applications anywhere. So what this allows you to do, we're going to look at Arc for Kubernetes. On any infrastructure, you can deploy your applications consistently to all of your Kubernetes clusters. We give you a single way of doing that. You can use familiar tools that you're used to from the cloud native ecosystem. And you can also have automatic security and governance in a single pane of glass from a single set of tools delivered by Azure as a service, so that you know for certain that every single Kubernetes cluster that you're running anywhere is up to date. It doesn't have any vulnerabilities. It has the right set of tools installed on it to do things like intrusion detection, to have the right firewalls. There's a ton of value that you can have from having a single best practice definition within Azure, help secured by the Azure professionals who understand how that's done, and apply that to your Kubernetes clusters anywhere. Now, when we take a look at Kubernetes anywhere with Arc, one of the things that we're thinking about is AKS, and Azure Kubernetes Service. And we're really excited that we can announce today that the Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI is generally available. This means that you can run a completely Microsoft-supported Kubernetes stack integrated with Azure Arc, running on your own hardware, in your own data center,
and it's generally available to you today. So that really means that not only can you use Kubernetes inside of Azure, inside of the public cloud, but no matter where you need to take Kubernetes, you can have a Azure and Microsoft supported version of that Kubernetes to deploy your applications. Now in preview, we've got a bunch of great features for the Azure Arc for Kubernetes service. The first is cluster extensions. This allows you to use things like Azure Policy to deploy and manage your Arc clusters easily and consistently. Cluster Connect is something that I'm particularly excited with. I use it on my own cluster. Cluster Connect is a way for you to securely connect and use tools from the Kubernetes ecosystem to your Kubernetes cluster, even when it's behind a firewall. So I can access the Kubernetes cluster in my house from outside of my network securely without exposing that cluster to the public internet by routing the traffic through Azure and through the Azure Cluster Connect. Finally, we've got Service Mesh available in preview for Arc, so you can deploy, using those cluster extensions, you can deploy the Open Service Mesh onto your Kubernetes cluster and start using the best of cloud native development, not just for your applications, but also for how your microservices talk to one another. Let's take a look at them a little bit more. So AKS on Azure Stack HCI, I talked about this. You know, Azure is hybrid by design. And it's something that we really focus on delivering a consistent best platform across both Windows Server and Linux for .NET applications on premise, right? So we truly believe that as you're thinking about how do I modernize my my .NET applications, how do I bring those applications into a cloud native world with Kubernetes and containers, Azure Stack HCI and AKS on Azure are your solutions for hybrid environments. It has all of the built-in security, all of the support that you would expect out of a Microsoft product. Now, what I'm especially excited about today is how we can deliver Azure services on top of Arc for Kubernetes. And I'm excited to announce that application services, the familiar paths for running all sorts of different applications that was available only in Azure, is now available on top of Kubernetes running anywhere. So you can have a same consistent high-level development environment for productivity for your developers, no matter where those developers' applications need to run, whether it's on-premise or in Azure. And there's going to be a bunch more discussions about this throughout build. So if we return back to Contoso and our applications, I want to talk about how they can leverage Azure Arc to meet those business needs that they had. So they can use Azure Policy and Defender to make sure they maintain security. They can use Arc-enabled Kubernetes to get rapid application deployment. They can use these Arc services, from app services to SQLDB and machine learning, to take advantage of the best of Azure, no matter where their application happens to be running. And to give you a demonstration of this, I'm going to have Jason Hansen come up here to see how Contoso Health can manage applications across cloud and multiple hospitals on-premise with data privacy, regulatory requirements, and all of the compliance that you need in order to deliver a health application. Jason Hansen is one of the lead PMs for Azure Arc, and I'd love him to show you some of these cool capabilities. Take it away, Jason. Thanks, Brendan. Now, Contoso Health operates hospitals and clinics across the globe. And the company has been going through a major digital transformation and is updating their applications and infrastructure across their entire footprint, which includes those hospitals and clinics. Now, many of the regions they operate in have strict regulatory and data privacy requirements, which means that data cannot leave the region, as well as strict latency requirements, which means that those applications and data need to be hosted on site. Now, Contoso Health has a mix of applications. Some are internal workforce management applications, which can run on Azure, but others that handle and process patient data need to remain on premises. Now, Contoso developers also want the freedom to choose the services and tools available to them to build these applications while ensuring that they comply with those regulations. Now, to run and manage their applications and data, Contoso has chosen hardware running Azure Stack HCI, Kubernetes provided by AKS, and Azure Arc-enabled application and data services. Now let's take a look at a demo that I recorded earlier that brings all of this together. Let's start by using the patient management app. Now this app helps the hospital and clinic staff with automated inventory, bed management, accounting, medical billing, claims, and general patient records. Now we are currently logged in as a nurse practitioner at one of Contoso Health's locations. Searching for a patient, I can see her name and basic medical information. And based on the latest diagnosis, I'm going to prescribe a series of medications and make an order for this patient.
Now, the app lets me know that we indeed have the medicine in stock, but that one item from a particular manufacturer is close to the stock threshold, and it suggests an alternative. I can make a quick decision to select a substitute. Now, Contoso developers have a lot of questions to answer when writing an application. Not only what language, framework, or runtime to use, but also how that application should be deployed, monitored, and updated. Now, Azure helps make those decisions easier for developers when writing applications for the cloud with quick and easy access to a whole suite of tools, including application services, database capabilities, monitoring, and governance tools. Now, traditionally, developers couldn't use the same set of tools and services when deploying to an on-premises environment. That increases the application development cost and overall operational complexity. Now, Azure Arc and Arc-enabled services change all of that. Contoso developers can now write their applications using the same Azure primitives like web apps, function apps, and SQL managed instances, and deploy to either Azure using cloud resources or their Arc-enabled environments. Developers have a consistent experience whether running in the cloud or on premises. And now that we've seen how this app works for a nurse practitioner, let's see how that app is managed from Azure. Now, switching to the Azure portal, and we have a view of one of Contoso Health's many subscriptions. We can see a few resource groups that hold the infrastructure and app components for their hospitals. Contoso can see all of their resources in one place with consistent role-based access control, grouping, and tagging. Now, digging into one of these resource groups, Contoso operators can view all the resources required to run their app. Here we see an AKS HCI cluster, a SQL managed instance, and primitives for application services. Now let's specifically dig into this AKS cluster, which is provisioned on top of Azure Stack HCI and is connected to Azure for management using Azure Arc. This AKS cluster is running at the hospital, and we can manage it entirely from Azure. We can see that the cluster is online and sending cluster metadata. Now, Contoso has also created a custom location for this hospital. Now, a custom location is a new concept to Azure. Now, Contoso Health has created multiple custom locations, mapping each location to one of their hospitals. The Contoso operators have turned on and configured Azure Arc-enabled application and data services for each of those locations, which means that Contoso developers can now create and manage instances of those services at those locations using the same Azure experiences they use today. Now, that patient management app, it's built using a few Azure Arc-enabled services, including web apps, function apps, and a SQL managed instance for storage. Now, the application primitives and database are running at the hospital, ensuring low latency and compliance with Contoso Health's data governance requirements. But even though the app and the database are in the hospital, Contoso operators can view, edit, and manage these components directly in the Azure portal, and developers can deploy and update their applications using the same tools they use on Azure. Now, Azure Arc brings a great set of Azure services to Contoso Health locations, helping developers build, deploy, and update their apps. But apps and data services are really only part of the story. Contoso Health also needs to ensure that their apps and infrastructure are monitored, performant, and follow corporate policy, while at the same time staying secure. Now, Azure Arc helps here too, unlocking a set of management services like Azure Monitor, Container Insights, Azure Defender for Kubernetes, and Azure Policy for Kubernetes. Now, we'll look at those additional capabilities in a few moments, but for now, back to you, Brendan. Thanks, Jason. Now I'm going to talk about consistent developer experiences. We want to show how you can provide the exact same kind of application development environment for your teams, no matter where the compute is running. Taking a look at the process for an application developer, one of the goals of Azure Arc is to meet the developer where they are and leverage your existing investments. So what that means is whether you're doing container-based applications, whether you're using SQL Server on-premise, whether you're using Windows Server or Linux applications, Azure Arc is able to meet you exactly where you are and also help take you forward into the cloud-native environment. So when we think about VS Code, GitHub, things like application services that you might be running on Azure already, SQL Server that you may be using already, or Postgres, or any number of the data services that you can deliver on top of Arc, as well as all of the different Azure Arc infrastructure choices. This is just an amazing way to enable your developers to have
the flexibility that they need to build the applications they're used to, no matter where those applications are running. Now, additionally, they get this velocity and stability from a single pane of control. Now, I want to talk about how you can achieve this using GitOps to automatically push changes around the world and have consistency while you also have velocity. Let's take a look at the GitOps workflow. So with the GitOps workflow, we start with a Kubernetes cluster anywhere on any infrastructure. We connect it to Azure Arc so that you can manage it from a single point within the cloud. You can create a GitOps configuration for that connected Kubernetes cluster. And what that GitOps configuration does is it points to a Git repo in GitHub where you're going to have a definition of your application or of the environment that you want to see. Now there's a Flux operator, and Flux is a really great open source project that we've been involved in and are using. And you can also integrate Helm, which is another project supported by Microsoft, in order to synchronize the contents of your Git repository with the cluster that's running out there. So you have your application state, the desired state defined in that Git repo. And then when you make a change to that Git repo, it's actually automatically pushed out via the operator all the way out to your cluster. And this can work regardless of how many clusters you're managing. This workflow here that is as familiar as merging code can be used to scale your application out to all of the different environments, whether it's in Azure or in on-premise with Azure Arc. So you can do management with code, infrastructure as code, no matter where you happen to be running. And so we want to bring all of these things together with extensions, which you can use in Azure Arc to do infrastructure as code, to make changes, install Azure Monitor, and again, make those things happen no matter where your application happens to be running. Extensions really simplify onboarding, and when you combine them with things like Azure Policy, you can automatically create a consistent environment for your Kubernetes cluster, no matter where it happens to be. Now, to give you an example of how this all works, I want to have Jason come back on to show you a demo of the GitOps flow and how GitOps can revolutionize the way you do your applications, as well as this single pane of glass management experience that ensures your compliant clusters. Welcome back. One of the primary goals for Azure Arc is to meet customers where they are with their existing investments. Whether your applications run on server or VM-based infrastructure, or you already have CNCF conformant Kubernetes clusters, Azure Arc can help manage across your entire environment. But what about your existing container-based apps and the solutions you're using from the Kubernetes ecosystem? Now, how do you know that your clusters are configured according to your needs? And how do you know that applications and configurations haven't drifted from your desired state? How do you keep up with the ever-increasing count of clusters, locations, and your cloud environments at scale? Now, Azure Arc helps here too, with native integration for GitOps. Now, using a GitOps approach means Contoso developers define their apps and any config in a set of files. They check those files into a Git repository and then bind that repository to 1, 10, or even hundreds of clusters. Now, any Kubernetes manifest or Helm chart is fair game for GitOps. And Contoso Health has defined a baseline security configuration, which includes a few key namespaces and sets up global RBAC policies that should live on every cluster in Contoso Health's environment. Now, with everything in source control, everyone stays on the same page. Adding, updating, or removing configuration is reviewed and approved with an audit trail, a discussion, and even test results. Now, this configuration approach scales with Contoso's teams too. Support for multiple configurations lets teams deliver configs and apps independently without stepping on each other's toes. Now, finally, Contoso's teams can sleep soundly knowing that Azure Policy is watching their entire cluster portfolio, ensuring that all of the configurations that need to have been applied. Now, let's look at one more feature that Contoso Health uses for troubleshooting and debugging. And with Kubernetes clusters deployed to many locations, gaining access to clusters for troubleshooting can be time-consuming and difficult. Azure Arc-enabled Kubernetes can help here too. Now, using a feature called Cluster Connect, Contoso developers who have the appropriate Azure roles can request direct access to the Kubernetes API server. Now, the devs are authenticated by Azure Active Directory, and they're authorized by Azure Role-Based Access Control. Azure Hybrid Connections securely connects to their Kubernetes cluster using Kubernetes native tooling.
Now, Contoso developers can interactively troubleshoot, debug, or deploy apps from one spot. Now, Cluster Connect is also a great way to integrate with existing CI/CD systems. Applications that aren't deployed via Azure Arc-enabled services or even GitOps may be deployed directly over a secure connection to any Kubernetes cluster. Last but not least, Azure Arc brings Azure-based management services to any enabled Kubernetes cluster. Developers and cluster operators can quickly and easily activate Azure management services. With support for installation via Azure APIs and automatic upgrades, it has never been easier for Contoso to drive consistency across their entire environment. Using Azure Monitor Container Insights, developers and operators aggregate cluster and application logs and metrics across multiple clusters, analyze the data with workbooks or ad hoc queries in log analytics. The Contoso teams no longer have to struggle to find the data that they need. Contoso security teams are happy too. Azure Defender for Kubernetes brings continuous security monitoring, ensuring not only best practice configuration, but also can alert with active threat detection. Now, integration with Azure Policy consolidates policy, audit, and enforcement in one interface, ensuring that clusters remain compliant, even as requirements change over time. Even better, in-cluster enforcement is built on open source technology too. Now, we're excited to continue to expand the reach of Azure Arc-enabled services, and I look forward to helping tackle your tough hybrid challenges ahead. Thanks, and back to you, Brendan. Thanks, Jason. That was really awesome. It's always great to see our products in action. But what's even more exciting is to see how our customers have used Azure Arc to transform their businesses. You know, one of my favorite parts is having those conversations with customers about the cool ways that they're using Microsoft technologies in their own applications. Just this past week, I had the opportunity to speak with Siemens Healthineers, who are using Azure Arc to build and manage Kubernetes-based applications across multiple hospitals. Let's take a listen to how Healthineers is using Arc for Kubernetes. Hello, Thomas. It's really a pleasure to get a chance to talk to you today. To get us going, can you tell us a little bit about Siemens Healthineers? Sure. Siemens Healthineers is a provider of medical equipment, software, and consulting to healthcare providers. We are active globally. We provide predominantly equipment in the diagnostic imaging, lab diagnostic, but also treatment arena. So MRIs, CT scanners, ultrasound devices are our main business, as well as the software that those machines are loaded with in order to come to a diagnosis for a patient or improve the operational efficiency of applying those devices. It sounds especially important, in these times. So do these applications run in the cloud? Well, there are different implementation models. So we have the Teamplate Digital Health platform that is built on Azure, which is our digital backend, how we provide services around the equipment to, for example, improve operational or clinical effectiveness of the devices. We also have the Teamplate Receiver in that context, which is an on-prem software that does data processing, for example, for minimization, and provides the connection from the devices into the cloud. Cool. So the core application platform is running in the cloud. How did Azure Arc help you deliver on Healthineers? There are numerous reasons. AI is getting more important to customers. We use applications to support them in developing the findings, the reports on the images. And there are numerous reasons why you want to do that on premise. Compliance reasons, people want patient data not to leave their premises, but also round trip times, for example. So we developed the receiver out into an actual Kubernetes cluster to run such workloads. And we adopted Azure Arc to manage that centrally in order to be able to deploy, maintain, manage those applications on behalf of our customers on their premises. And as you said, especially in these times, a quick and speedy deployment of new algorithms, for example, assessing tissue damage to the lung in the COVID-19 context is a very critical application. And our customers actually have to deal with treating patients and not taking care of their IT environment, which is why we adopt that technology and adjust to it.
That's awesome to hear. You know, one of the key things that led to the creation of Azure Arc is that customers like yourselves who have a need for either your business or your customers to take things on premise have the ability to take what you have in the cloud and deploy it at scale on premise and at the edge. So it's fabulous to hear that's working out for you. You know, building and deploying your applications is one part of the story, but how do you think about the management and governance of all these apps and clusters, especially since now they're running outside of your Azure subscriptions? That is a very important key point for us. Like I said, our customers treat patients predominantly and don't want to care for their IT infrastructure. That's why we built the Teamplate Digital Health platform in the cloud to start with. And now with more tasks moving to the edge and the infrastructure becoming broader, it's very important for us to have information projected into a central control plane, not only for the developers, but also for our operations teams to keep track of what is happening there. Because in the end, we want to quickly update, upgrade software versions. There might be critical things to fix. There might be improvements we have in certain AI models, for example, being able to deploy them and keep everything in a compliant state and in a well-running state on behalf of our customers is a key capability that we are leveraging Azure Arc for. That's awesome to hear how Azure Arc is helping you deliver for your customers. So what's next for Siemens Healthineers? So apart from rolling out even further applications on top of the infrastructure we introduced with that, we are pretty excited to learn what you are announcing at Build. Managed services, app services, functions, logic apps, and so on all the technology that you provide, and looking into where we can apply it to improve the capabilities of our products even further. It's great to hear about the work you're doing, especially during these times. I really look forward to working with you further. It's been a great partnership so far. Thank you. Thank you for the partnership and collaboration. That was such an awesome story to see how Siemens Healthineers has been using Azure Arc to improve the way they deliver healthcare solutions. So with that, it's time to wrap up, and I'm going to leave you with this. Please go to aka.ms/hybrid-build21, where you can see the latest material. You can leverage our cloud adoption framework for guidance on how to use Azure Arc. You can watch the Cloud Native Applications keynote by Gabe Monroy. You can join our hybrid community and learn more about how you can run AKS on Azure Stack HCI and Azure Arc enabled application services. And finally, you can do all of this to get started easily with the Azure Arc Jumpstart. Thank you so much for listening, and I hope you have a great build. Muito bem, muito legal, hein, pessoal? Bacana a apresentação. Claro, trazendo aqui, quase que finalizando, né? Primeiramente, um obrigado especial pela presença de todos, né, que participaram. Lembrando que este material vai ficar gravado e disponível, tá bom? Lá no YouTube para que depois vocês assistam, ok? Esse evento tem sido, né, foi promovido aí com essa força, com essa solicitação pela equipe aí da Microsoft, diretamente lá de Redmond. E aproveitando, né, deixo aqui também os meus contatos, né? Caso alguém queira saber mais aí sobre as novidades do Azure, né, saber mais sobre o que está rolando nas comunidades técnicas, não só me procurem, mas também sigam e acompanhem os canais oficiais. Tá ok? A gente tem lá o Meetup, o YouTube, cheio de vídeo bacana, né? Tem o Instagram, onde a gente está anunciando, vira e mexe também os eventos que estão acontecendo com relação à comunidade, e os canais lá do Azure Academy, né? Para quem está procurando treinamento e um pouco mais de informação. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta final? Evento especial, né? A gente recebendo aqui vice-presidente corporativo da Microsoft para falar um pouquinho sobre o Arc, né? Eu acabei postando para vocês aí no chat, se rolar um pouquinho lá para cima, tem um link onde eu falo lá, vou colocar aqui de novo, novamente, tá? De uma palestra, né, demonstrativa falando sobre o Arc para valer, né, para que a gente possa entender como ele funciona. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Agradeço a presença. Obrigado, Jorge, Adriana, toda a galera que está aí presente, né, Tagor, né, reservaram um tempinho aí no feriado
para estar aqui nesse evento super especial. E depois, claro, como eu falei, esse material vai estar disponível nos canais. Tudo bem, pessoal? Obrigado a todos e até a próxima. Até logo.